Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Então diga glória a Deus. Oh, aleluia. Esse friozinho, se a gente não der uns pulos, nós vamos dormir aqui. Amém? Louvado seja o Senhor. De manhã nós tivemos um culto abençoado aqui, tremendo. E agora a noite não será diferente, se nós abrirmos o nosso coração para aquilo que Deus tem para cada um de nós, para que a gente possa voltar de maneira diferente de quando nós aqui chegamos. Amém? Então aí no seu lugar mesmo, pode ficar sentado mesmo, irmãos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Pai, de poder compartilhar com os teus filhos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Peço, ó Pai, que o Senhor me use como o Senhor quiser, e que não saia, meu Deus, da minha boca nenhuma palavra que não seja do teu querer, mas tudo, Senhor, seja para a glória do teu nome, seja da tua vontade, seja para a edificação da vida do teu povo, assim como também é da minha. E crendo, ó Pai, que o Senhor tem muito mais para cada um de nós, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Oh, aleluia. Irmãos, eu estava pensando esses dias, comparando, né, nossa vida cotidiana com a nossa caminhada em Cristo. Porque no nosso dia a dia, nós sempre estamos aprendendo, sim ou não? Sempre. Seja fazendo um curso, seja entrando em um novo trabalho e tem que aprender uma nova atividade, não importa. Não importa a área, mas nós sempre estamos aprendendo. Mas para que a gente realmente possa aprender, nós precisamos primeiramente abrir nossa mente, o nosso intelecto para receber a informação. E deixar com que essa informação chegue ao nosso coração, porque se chega ao nosso coração, nós vamos praticar, nós vamos agir. Porque se nós não deixarmos isso arder no nosso coração, aquilo que nós estamos aprendendo, nós não vamos praticar, vai passar despercebido. Então nós precisamos abrir a nossa mente, nosso coração, aprender e praticar. E aí, pensando nisso, no nosso cotidiano, eu fui lá no versículo que está na carta de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha que lindo isso, irmãos, se nós olharmos para a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha, isso é tremendo. Quando você para analisar, irmãos, trocando em miúdos, a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Olha o que é a palavra de Deus, irmãos. Comparar com quando você permite entrar no seu intelecto, no seu coração, a palavra de Deus, olha o que ela faz. Ela vai tocar no mais profundo, no mais fundo. Diz que penetra mais. Você consegue imaginar uma espada afiada, irmãos? Normalmente é afiada de um lado, sim ou não? Agora você imagina afiada dos dois lados. É a palavra de Deus quando entra em nosso coração. Ela tem que transformar a nossa vida, tem que causar algo profundo em nós. Porque aí diz, irmãos, que é afiada dos dois lados, e ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos do pensamento e do coração. A palavra de Deus, ela é poder para a nossa vida. A palavra de Deus é poder. Então, quando nós pegamos a palavra, permitimos ela entrar, transformar,
nós jamais voltaremos a ser o mesmo. Porque essa palavra de Deus, ela é eficaz. Por quê? Porque ela produz um efeito. E que efeito é esse? O efeito que Deus tem para a nossa vida. E é por isso que nós sempre estamos lendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é o manual para a nossa vida. E aí, vendo isso, irmãos, eu fiquei imaginando como é que pode nós estarmos caminhando com o Senhor, estarmos na casa dele e não ter mudança, não ter alteração nenhuma na nossa vida. Isso quer dizer, sabe o que, irmãos? Que às vezes nós não estamos abrindo nosso intelecto para aquilo que Deus quer falar com a gente. Estamos abrindo a nossa mente e muito menos o nosso coração. E aí, a partir disso daqui, eu gostaria que você guardasse no teu coração o tema desta noite para uma rápida reflexão, que é terra fértil para uma boa colheita. Você pode repetir comigo? Terra fértil para uma boa colheita. Como é que está o seu coração? É uma terra fértil? Ou é uma terra estéril? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Diga onde está o seu coração, e eu direi onde está o seu tesouro. Então isso é muito sério. Irmão, se nós na vida cotidiana a gente for fazer qualquer coisa e você não abrir para esse entendimento e para praticar algo novo, você não vai ter sucesso em nada que você for fazer. E na caminhada cristã é a mesma coisa. Se nós não tivermos sempre vivo conosco o primeiro amor, a gente vem para o culto, volta para casa e não mudou nada. A gente fica disperso. Então, quando a gente vem para a casa do Senhor, nós temos que estar sedentos para ouvir a palavra. E ouvir a palavra através da oração, através do louvor. Esse último louvor que nós ouvimos, que tremendo. Mas se nós não prestarmos atenção, vai ser mais um louvor que a gente se emocionou, ficou feliz, mas não mudou nada. Vai chegar amanhã, nós não vamos nem lembrar o que nós fizemos no culto hoje. Se chegar amanhã ainda está bom, irmãos. O pior é quando a gente for dormir e não lembrar o que foi falado na igreja. Sabe o que significa isso? Nosso coração estava fechado. Nós viemos para a igreja para cumprir tabela. Hoje nós teremos aqui uma oração pela família no final. Propósito colocado no coração do anjo da igreja. E nós precisamos saber que nós temos poder e autoridade. Quando a gente for ungido aqui com azeite, de chegar à nossa casa e ter mudança, ter transformação, orar e ter poder. Mas se nós não entendemos isso, e for de qualquer maneira, receber o óleo de qualquer maneira, não confiar na palavra, não vai acontecer nada, não vai significar nada. Sabe por quê? Vai chegar o problema lá na sua casa, e você vai falar: ah, meu Deus do céu, ó vida, ó céus, aqui eu vou recorrer. Só que você tem poder, em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso, e só entendemos quando deixamos chegar no nosso coração. E aí, por conta disso, eu queria então que você abrisse a palavra que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Você já conhece, ou já ouviu em algum momento ser lida essa passagem, que é a parábola do semeador. Vamos entender um pouquinho a parábola do semeador. E diz assim, irmãos, a partir do versículo 1: tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais,
onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, quando nós lemos este texto, esta passagem, nós olhamos primeiramente para as sementes, ou para o semeador. É muito natural. Mas nesta noite eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção para nós olharmos, não para a semente nem para o semeador, que é muito importante e indispensável, mas sobretudo para a terra. E olha que interessante, irmãos, se nós olharmos para quem vai mexer com terra, vai plantar, um lavrador, quando ele vai plantar, ele não faz de qualquer maneira. Faz? Ele precisa, irmãos, preparar a terra. Primeiro, ele precisa escolher o lugar que ele vai plantar. Ele precisa, que dependendo do lugar que ele for plantar, o clima não vai dar nada, por melhor que seja a semente. Ele precisa escolher o lugar, o que vai plantar, e depois disso, preparar, limpar, cavar, adubar, semear, cuidar, porque se não cuidar, você pode ter feito tudo, vai ter problema, e mesmo assim vem temporais, e às vezes prejudica tudo. Mas se prejudicar tudo, ainda que se perca uma plantação, a terra boa está lá, e vai dar uma nova colheita, no momento certo, no tempo certo, assim como são as coisas de Deus, que no tempo certo a sua colheita vem, a vitória vem. Mas o lavrador, então, ele faz isso. Então, irmãos, eu gostaria de dizer que nós precisamos, acima de tudo, cuidar do nosso coração. E por que cuidar do nosso coração? Exatamente o que falamos antes, porque a boca fala do que o coração está cheio. Essa é a grande realidade. A palavra vem pelo cérebro. Diz a Bíblia que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra vem, passa primeiro pelo nosso cérebro, pelo nosso intelecto, assim como é na nossa vida cotidiana. E depois, então, ela passa pelo nosso coração. E quando ela passa para o nosso coração, aí entra exatamente o que nós lemos antes, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aí se ela entra no nosso coração, nós deixamos que ela fique, ela penetra. E quando ela penetra, ela causa transformação em nossa vida. E não tem como ser diferente. E se não tem causado nada em nossa vida, é porque nós não temos permitido ela fazer o que ela tem que ser feito. Nós temos recebido a palavra, às vezes, de maneira superficial. E a palavra, ela é viva e eficaz. Irmãos, não tem como nós lermos a palavra de qualquer maneira. Não tem como você ler a Bíblia na sua casa como um livro comum. Não vai adiantar nada. Eu li o livro. Mas quando você lê, você pede direção para Deus através do Espírito Santo. Qualquer versículo que você lê, algo ele vai transformar na sua vida. Alguma coisa ele vai transformar na sua vida. Não tem como ser diferente, irmãos. Lá em Hebreus 11:3 diz que tudo foi criado pela palavra de Deus e tudo se fez. Deus deixa a sua palavra, irmãos, que é a Bíblia Sagrada, para que a gente possa entender e ser esse manual de vida para cada um de nós. Possa ser o norte para que a gente possa ir corrigindo e se ajustando nesta caminhada que nós temos aqui, junto, para chegar onde? Na nossa salvação, que é lá na frente. Mateus 4, 2 e 3, Jesus, quando ele foi tentado, depois de estar no deserto, Satanás vem e tenta ele. O que ele faz? Ele simplesmente usa a palavra de Deus para rebater o que o diabo tem feito. E assim tem que ser na nossa vida.
Quando vem alguma situação em nossa vida, nós precisamos usar o quê? A palavra de Deus. Mas nós usamos a palavra de Deus quando nós deixamos ela entrar em nosso coração. Lá em Provérbios diz que nós devemos atar a palavra em nosso pescoço. Olha, guardar. Irmãos, se nós não guardarmos, tem muitos momentos que nós não vamos estar com a Bíblia na mão para consultar. Então, se nós não formos entendendo e guardar em nosso coração, qualquer profissão é assim. Temos a Júlia aqui, que é arquiteta. Tem muitos momentos que você não tem como consultar o livro. Mas se você foi lá na faculdade e aprendeu e guardou, quando vier um problema, o que você vai fazer? Vai praticar. Assim é com cada um de nós na vida cotidiana. Com Isaías, grande mestre de obras, se ele não guardar no coração o que ele aprendeu, se ele não guardar no intelecto, não deixar chegar, não vai praticar. Na hora que chegar lá um serviço para executar, ele vai sair pedindo socorro. O que adiantou aprender? Você percebe, irmãos, como está o nosso coração, como que está a nossa terra, como que nós temos recebido a palavra de Deus? Ela tem causado algo em nós? Ou não, tem sido uma palavra qualquer? Nós não podemos aceitar isso, irmãos. Se nós olharmos um pouquinho à frente, vá comigo, no versículo 18. Mateus 13, 18. Aleluia. Olha que coisa, irmãos, coisa linda. Então, se nós olharmos para essa parábola que Jesus usa, ele fala de 4 sementes. A primeira delas cai no pé do caminho, a ave vai e come. A segunda em pedregais, que não tinha terra. A terceira em espinhos, e é sufocada. E a quarta em terra boa, que dá fruto, 1 por 100, 1 por 60, 1 por 30. Para entendermos, irmãos, o que significa cada uma dessas sementes que caíram nesses lugares. Então, o versículo 18, ele vai dizer, versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino, nós estamos falando dessa que caiu ao pé do caminho. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E esse é aquele que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, quando você não abre o seu coração, quando você não procura entender, absorver aquilo que a palavra está sendo ministrada em seu coração, através da palavra, através dos louvores, aquilo que Deus permitiu chegar até você, é como se você estivesse deixando a palavra à beira do caminho. Ela não vai dar fruto, ela não vai crescer, porque é superficial, ficou ao pé do caminho de qualquer maneira, não preparou nada. Isso nós temos que tomar muito cuidado, porque é aquilo que nós falamos, é cumprir tabela, e o cumprir tabela não traz mudança de vida para aquele que quer fazer a caminhada na vida cristã com Jesus Cristo. A segunda que cai nos pedregais, versículo 20: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha, aqui cai em pedregais, não se afirma em lugar nenhum, vive do oba-oba. Hoje estou aqui, hoje está lá, aqui tem um reteté, estou aqui, lá tem um ratatá, estou lá. Hoje está bonito aqui que eu tenho amizade com o meio mundo, tá bom, amanhã já estou para lá. Não tem consistência, vive da emoção. Agora está bom aqui, agora está bom lá, agora está para lá. Não cria raiz
não cria raiz, vai dar semente, vai dar fruto? Não vai. Os problemas da vida, mais cedo ou mais tarde, vai levar para cá, para lá, qualquer coisinha. Eu não gostei do louvor não está bom, não ouvi mais. Você não está deixando a sua terra boa para receber a semente. Aí tem ainda, irmãos, versículo 22. Aqui foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Está mais preocupado, obrigado, meu irmão. Está mais preocupado com o que o mundo oferece. Está mais preocupado com as ciladas que o inimigo prepara lá fora. Está mais preocupado, aquela festa lá é boa, então não vou, o culto não tem problema. A ceia não, mês que vem eu tomo. Não, está muito frio, não vou fazer nada, fica aqui mesmo em casa. Irmãos, é sacrifício. O que é sacrifício? É mais confortável ficar na casa. Mas a igreja não foi feita para isso. Claro, se você tem um compromisso, se você tem um trabalho, se você tem algo, você não está bem, Deus sabe todas as coisas, estamos aqui para julgar. Mas por comodismo, você ficar debaixo do cobertor e deixar de procurar a presença de Deus, você está mais preocupado do que o mundo. Eu vou naquela festa, eu vou naquele lugar, eu vou fazer tudo. Depois eu procuro o reino de Deus. O que a palavra nos ensina? Buscai primeiro as festas, depois eu procuro a Deus. Não, buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas? Aquilo que é necessário para nós. Irmãos, é muito sério isso. É muito sério. Não está acontecendo nada na nossa vida. O que você tem feito como cristãos para aquilo que Deus tem colocado até você? Você tem feito a sua parte, porque Deus faz a parte dele muito bem, mas nós temos feito a nossa parte. Nós temos realmente nos entregado ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Quando acontece qualquer problema, nós vamos primeiro aos pés da cruz ou chorar pelo mundo afora? É assim. Mas graças a Deus tem uma boa semente. E aí a palavra diz, irmãos, no versículo 23, ainda tem a semente que cai na terra boa, e diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Eu vou repetir. Mas o que foi semeado numa boa terra, como está o nosso coração diante de Deus? Terra fértil ou terra estéril? Porque esta que foi semeada em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E o dá fruto, irmãos, não é em benefício de Deus, não é em benefício de ninguém. O maior beneficiado com esses frutos, sabe quem é? Diga assim: eu. Diga, irmãos, eu. Bem forte, eu. Nós somos o maior beneficiado quando nós temos uma terra fértil, deixamos a palavra entrar e produzir algo em nossa vida. Nós não podemos aceitar, irmãos, a palavra não mudar nada em nossa vida. Nós não podemos deixar com que as coisas aconteçam como sendo tudo normal. Nós precisamos caminhar com Cristo e querer ter mudança de vida. E a mudança de vida não é estar no perrengue hoje, estar com uma fartura amanhã, estar bem amanhã, não tem nada demais. Porque a prosperidade é dom de Deus. Mas não é isso. Mas é diante das lutas, você saber que você tem um advogado que julga por você, que está ali por você.
É saber que tem um Deus que olha por cada um e vela pelas nossas vidas, vela pela sua palavra e cuida de nós. Saber que tem um Deus que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. A palavra que diz que clama-te a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. É saber que nós temos um Deus que, se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos ouvir. É saber que nós estamos caminhando com Deus, deixando a boa semente, a palavra entrar em nosso coração e está produzindo fruto. Por quê? Porque diante da adversidade, nós temos um Deus, mas nós sabemos praticar a palavra. E praticar a palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Aleluia. É importante, irmãos, o que a semente faz dentro de nós. É importante, irmãos, deixarmos essa semente que cai, que é a palavra de Deus, transformar a nossa vida. Ei, nós tivemos a ministração semana passada aqui, falando do temor a Deus. Se você, a palavra diz, que de tudo que nós temos ouvido, que nós devemos guardar, é o temor a Deus. Porque quando nós guardamos isso, tudo que nós vamos fazer, se há algo errado, o Espírito Santo vai te avisar e você não vai fazer, por temor a Deus. Irmãos, nós cremos que a palavra é viva e eficaz, porque quando nós oramos, esperamos o resultado em Deus, porque a palavra diz que o justo vive pelo que ele crê, e não pelo que ele vê. Essa parábola do semeador, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão nós estamos tendo um coração que é um pedregal, que é beira de estrada, que é espinhoso, que não está produzindo nada. Nós acabamos brincando de faz de conta. Nós precisamos saber, irmãos, que se alguém na nossa casa precisa de oração, nós, sendo temente a Deus, guardando essa boa semente, a palavra em nosso coração, nós podemos levantar diante de Deus e, em nome de Jesus, guerrear contra o mal, porque você tem autoridade para isso. Nós que estamos na casa de Deus, não vivemos numa redoma de vidro que estamos livres, pastora, de qualquer problema. Eu estou indo na igreja, então nada me acontece. Não, irmãos, é ao contrário. Você está procurando a presença de Deus? Espera que vai vir cacetada. Pode esperar. Pode esperar, irmãos. Eu não posso enganar, mentir ou falar qualquer coisa contrária para você. Mas sabe qual é a diferença? Quando você começa a caminhar com o Senhor, se você tinha lá um problema, uma solução, hoje você tem um problema, tem 10 soluções, porque você busca na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Mas nós precisamos deixar a palavra entrar no nosso coração, transformar, crer. Eu estou desempregado. Amém não, né, irmãos? Estou desempregado, é momentâneo. Ora a Deus, abre uma porta, dobra o joelho, chama a existência das coisas que não são, como se fosse. Está lá em Romanos. Tem uma enfermidade, tudo é da vontade de Deus, irmãos. Nós não vamos aqui, se Deus quer colocar algo para mudar, para transformar, é tudo para a glória dele. Mas se há um problema, um levante, a palavra diz que pelas pisaduras tudo foi levado na cruz do Calvário. Ei, nós somos curados. É orar, é crer que coisas irão mudar quando você tem a palavra guardada no seu coração, você vive a palavra, vive conforme a vontade de Deus e pratica. Pratica. A oração é o único canal que nos une a Deus. É o único canal que nos une. Então, quando nós oramos em nome de Jesus diante dos problemas, as coisas têm que acontecer. Mas nós precisamos acreditar, confiar. É saber que Deus é o mesmo hoje, igual foi ontem, e será o mesmo amanhã. A grande mudança, irmãos, às vezes está em nós, que não cremos. Às vezes eu fico olhando as intimidades que Moisés tinha.
com Deus. Meu Deus, quando eu vejo questão de abrir o mar, o relógio voltar ao tempo, gente, tantas coisas lindas que a Bíblia nos mostra, eu falo, Jesus, onde que isso existe? Não, né, claro que existe, irmão. Mas vai, irmãos, é a nossa fé. É que nós, hoje em dia, a gente parece que ficou descrente dos milagres de Deus. Nós ficamos descrentes que Deus pode agir. Nós ignoramos a palavra quando diz que Ele é o socorro bem presente na angústia. O que significa isso, irmãos? Que tem algum problema, chega nele. Nós esquecemos quando a palavra diz aquele que bate, o que acontece? Porque nós não estamos deixando a palavra entrar em nosso coração. Será que nós temos caminhado com o Senhor e sendo terra estéril? Olha, isso é muito sério. Isso é reflexão para nós que caminhamos com o Senhor. É reflexão para nós vermos como é que está a nossa vida com o Senhor. Problema nós temos, mas, irmãos, quando você estiver vivendo um problema na sua casa, nós não estamos livres de problema. Todos nós acabamos de falar isso. Mas nós precisamos saber que nós somos luz. A palavra diz que nós devemos ser luz desse mundo e sal dessa terra. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós temos poder em nossas mãos através do nome de Jesus, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A nossa vida deve estar pautada na palavra de Deus em tudo que a gente vai fazer. Vai tomar alguma decisão? Ora a Deus. Não se apresse. Se você se apressar pela sua vaidade, vai quebrar a cara mais cedo ou mais tarde. Se você precisa tomar uma decisão e ainda tem aquela incerteza, será que vai, será que não vai? Olha, estou tentando fazer, mas tem algo emperrado aqui. Irmãos, orou quantas vezes? 2, 3? Ora mais 3, 4. Porque a hora que vem a resposta, irmãos, vem com alegria no seu coração. A hora que vem a resposta de Deus, você toma a decisão assim tranquilamente. O grande ponto, irmãos, é que a gente, muitas vezes, você pode reparar, a gente procura ajuda em todo lugar, com todos, mas na hora, eu chamo Deus para último, mas na hora que a coisa realmente apertou, que não tem mais saída, aí nós vamos recorrer a quem? E por que não recorrer desde o início a quem tem uma solução? Não estou dizendo, irmãos, que você não tem que compartilhar com a sua esposa, com o seu marido, não é isso, não é esse o ponto, mas é a gente compartilhar com quem está do nosso lado, a gente confia, mas sobretudo, buscar a presença de Deus, sobretudo, entregar aos pés da cruz, é entender, irmãos, que essa parábola do semeador nos ensina que nós precisamos tomar cuidado, o jeito que a palavra está vindo para nós, é nós deixarmos vivo em nosso coração. Lembra do primeiro amor? Quem aqui sentiu o primeiro amor quando conheceu a Cristo? Todos nós. Como que era isso? Você queria orar, você queria acordar de madrugada, você tinha sede na palavra, você tinha sede de pegar a Bíblia, você lia um versículo lá, você fala, meu Deus do céu, olha, eu vou falar o que abriu aqui, irmão Isaías, vou compartilhar com vocês, Eclesiastes 12, 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Lemos isso de manhã, né, pastora? Olha, irmãos, a gente lia um versículo e falava, nossa, meu Deus, tem que temer a Deus.
Você ia na rua, você até andava meio assim, preocupado, né? Será que eu posso olhar para cá? Será que eu não posso olhar para lá? A palavra diz que nós devemos apartar do mal. Aparta-te do mal, porque se você for enfrentar o mal, você vai cair, irmão. Estou indo para a direita, tem um problema? Vai para a esquerda, o mal está aqui, vai para lá. Não enfrenta não. Mas isso nós estamos preparados quando o nosso coração tem sido terra fértil e temos permitido a boa semente entrar. Irmãos, quando nós estávamos no primeiro amor, a gente queria mudar o mundo. Você lembra disso? Não? Será que foi só comigo que aconteceu isso? A gente queria mudar o mundo, não é? Quando você está no primeiro amor, aquela coisa doida. Não é assim, Isaías? Você quer ir na sua casa, você quer que todo mundo abra a mente, você quer colocar a Bíblia dentro da cabeça, da mente da pessoa assim, não é? Aquilo que você tem entendido, tem causado efeito na sua vida, você quer que a pessoa entenda a qualquer preço, a qualquer custo, porque tem sido bom. Só que às vezes vai passando o tempo, parece que a gente vai perdendo um pouco isso, parece que aquela sede vai ficando, o poder parece que vai diminuindo, e Deus não mudou. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Confiar na palavra, confiar que Deus está cuidando de cada um de nós, é nós estarmos atentos à maneira com que nós temos agido. Quando Deus preparar a oportunidade para estar na casa dele, e a gente realmente poder fechar os olhos e deixar tudo que tem de problema da porta da igreja para fora, é vir realmente na casa do Senhor e se entregar, mergulhar totalmente nos braços do Pai. É você saber que a sua oração vai chegar no trono, é saber que aquelas dificuldades que você tem orado, pedido ao Senhor, vai alcançar o coração de Deus. Ele vai vir com a resposta na hora certa, no tempo certo e no momento certo. Então que nesta noite nós possamos olhar para nós, refletir sobre que efeito tem causado a palavra de Deus em nosso coração, se nós temos permitido ela ser essa espada, que eu quero ler novamente, irmãos, para você guardar no seu coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então permita com que essa palavra seja assim na sua vida, seja assim no seu coração. Ouça a palavra e saia da casa do Senhor sedento a praticar aquilo que Ele tem nos orientado através da sua palavra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos ser essa terra fértil, para que nós possamos ter uma boa colheita. Porque se não for essa terra fértil, nós não teremos a colheita, porque a semente vai cair de qualquer maneira, e não vai dar frutos, não vai crescer, não vai florir, de nada vai acontecer. Feche teus olhos.